Bem, para início de conversa, existem mais de 10.000 religiões em todo o planeta Terra. Dentre elas, as quatro maiores religiões são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Essas quatro religiões representam sozinhas 77% de todos os cidadãos do planeta. Um percentual muito grande, né? No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, predomina o cristianismo com 64% de católicos e 22% de evangélicos, cristãos, protestantes. Bem, e aí eu quero chamar a atenção para você de que eu discordo, do IBGE com esse percentual de apenas 87% de cristãos no Brasil, mesmo porque, além de católicos e protestantes, existem também os ortodoxos e o próprio espiritismo, que, segundo Kardec, segue também o Cristo, como figura principal. Então, nesse caso, o Brasil é quase que 100% cristão evangélico. E é evidente que muitos evangélicos já estão aí questionando essa minha fala. Como assim quase que 100% dos cristãos no Brasil são evangélicos? Porque não tem como uma religião ter Jesus Cristo como figura principal, como mediador entre Deus e os homens, sem que essa religião seja evangélica. Mesmo porque toda a trajetória de vida, o nascimento, a vida e morte e ressurreição de Cristo estão registrados apenas nos evangelhos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, uma religião não pode ser cristã se ela não se fundamentar nesses evangelhos. E se ela se fundamenta nesses evangelhos, ela é uma religião evangélica. Portanto, essa dissensão que nós fazemos aqui entre católicos e evangélicos como duas religiões distintas, ela não é aplicável. A gente pode fazer a separação entre católicos e protestantes, porque lá em 1520, com a reforma protestante, encabeçada e principalmente por Martinho Lutero, aí sim, um grupo dissidente da Igreja Católica Apostólica Romana, protestou contra os dogmas, as doutrinas, os comportamentos oferecidos e apresentados pela Igreja Católica, e aí dessa dissidência surgiu o protestantismo, ou seja, o evangélico protestante, mas a Igreja Católica não deixou de ser evangélica, mesmo porque ela se fundamenta também nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lógico que tanto o catolicismo quanto o protestantismo tem também aí a Bíblia como um todo, os 66 livros da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, mas a pedra fundamental da fé cristã é o Evangelho de Marcos, o de Lucas, o de Mateus e de João. Então o catolicismo é uma religião cristã evangélico, o protestantismo também, o espiritismo também é evangélico, Os ortodoxos também o são e tantos outros grupos minoritários que têm Jesus Cristo como figura principal. Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer que o Brasil é quase que 100% cristão. Inclusive, o catolicismo foi, durante todo o período do Brasil Império, a religião oficial do país. Nem sempre o Brasil foi um estado laico, O Brasil tinha uma religião oficial e esta era cristã, católica, apostólica, romana, com a proclamação da República, e aí o banimento da família real, aí essa divisão aconteceu. O catolicismo deixou de ser uma religião oficial, O Estado passou a ser laico,
mas os grupos religiosos cristãos continuaram predominando. Inclusive, tivemos também, durante aquele período do Brasil Império, do Brasil escravocrata, né? Aí também o chamado sincretismo religioso, quando religiões de matrizes africanas, né, elas se escondiam, né, dentro do catolicismo para adorarem os deuses da África, né? Então aí emprestando nomes a santos da Igreja Católica, aí para adorarem as entidades do culto afro. Então é muita coisa que envolve aí o cristianismo do Brasil. Por isso que o título desse vídeo é Não se converta ao cristianismo. Como que você vai se converter a algo que você já é? A uma fé que você já professa? Se você andar pelas ruas e fazer de forma aleatória uma pesquisa, parando as pessoas e perguntando qual religião você professa, o islamismo, né, o hinduísmo, o budismo ou o cristianismo, falando, né, dessas 4 maiores, você vai ver que a maioria absoluta vai dizer: eu sou cristão. Ele pode não frequentar uma igreja protestante, ele pode não frequentar o espiritismo, ele pode não frequentar uma igreja ortodoxa, ele pode não frequentar a igreja católica, mas ele nasceu em um país com predominância da fé cristã. Então todos os brasileiros, lógico que não generalizando, mas a maioria absoluta, nasce acreditando que Jesus é o Filho de Deus. Olha aí o Natal, né? Como que os brasileiros comemoram, ainda que seja uma data comercial, comemoram o nascimento do Cristo. Olha aí o dia de Corpus Christi, né? A Semana Santa, né? Semana de Páscoa, todas essas datas aí que trabalham a fé em torno de Jesus Cristo, elas são datas sagradas, guardadas, comemoradas por quase todos os brasileiros. Então, quando a gente diz não se converta ao cristianismo, é para você não se converter àquilo que você já é. Agora, é evidente que quando a pessoa escolhe determinada denominação religiosa para seguir, aí sim, ele não se converteu ao cristianismo, falando de uma denominação cristã. Ele aceitou seguir os preceitos bíblicos e doutrinários ou dogmáticos apresentados por aquela denominação. E olha que as orientações ou a doutrinação difere em muito de uma denominação religiosa para outra, ainda mesmo dentro de grupos distintos, como o protestantismo ou como o catolicismo. Então, quando você aceita seguir determinada religião no Brasil, você não está necessariamente se convertendo ao cristianismo, mas aceitando seguir Cristo a partir daquilo que é apresentado por meio da doutrina desta denominação religiosa. E se você observar, mesmo os 2 maiores grupos cristãos no Brasil, o protestantismo e o catolicismo, tem dentro deles também várias denominações que se diferem no que diz respeito à interpretação da Bíblia, a doutrinas, a dogmas, né, a preceitos religiosos. O catolicismo tem, por exemplo, o ramo carismático, né? O protestantismo tem aí o pentecostal, tem o tradicional, tem o neopentecostal. Existem grupos que se apresentam como protestantes que também não estão ligados ou inseridos dentro do contexto, né, da Associação Brasileira de Igrejas evangélicas ou protestantes. Aí você vê que o número de denominações religiosas ele é imenso dentro do nosso país, embora predomina aí a fé cristã. Então são vários grupos religiosos
e várias denominações que as pessoas optam por seguir aqueles preceitos, seguir aquelas doutrinas, seguir aquilo que é estabelecido dentro da interpretação do líder ou dos líderes religiosos desta denominação. Mas então, Maurício, qual a finalidade desse vídeo? Esse vídeo foi inspirado a partir de uma conversa há muito tempo com uma pessoa que há muito não me via e, claro, eu não via a essa pessoa também. E essa pessoa, quando me encontrou, falou: moço, você está desviado, varão? Falei: eu desviado não estou não, você está desviado da fé. E eu disse para ele: olha, eu não estou desviado da fé, eu não estou congregando em uma igreja evangélica, mas da fé eu não estou desviado, porque eu não abro mão da minha fé em Jesus por nada nesse mundo. E embora conheça as minhas limitações, as minhas fraquezas, eu tenho plena certeza de que a gente tem que estar conectado com Ele, independente de placa religiosa. Então, num país onde quase todos os brasileiros se apresentam como cristãos, não pode haver uma conversão ao cristianismo. O que pode haver é, inclusive, uma conversão interna, né? Aí, diante daquele Cristo que você acredita. As 4 maiores religiões do mundo são o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E para fazer a imagem, né, a thumbnail, né, a capa desse vídeo, eu recorri a uma inteligência artificial. E curioso, que eu queria colocar na capa aí os 4 principais líderes, né, ou figuras dessas 4 religiões. Jesus, né, lógico, representando o cristianismo, o Buda, o budismo, Krishna, o hinduísmo, e Maomé, representando aí o islamismo. Mas a inteligência artificial não aceitou colocar nada que representasse o islamismo. Olha para você ver. E aí eu estive pensando, um grupo religioso, e que não é o maior, né? O cristianismo é o maior com 31%, ele impõe respeito, né, a essa religião. Já no Brasil, que nós temos quase que 100% de cristãos, nós vemos aí o desrespeito, a afronta, o insulto, né, aí ao cristianismo, a figura do maior líder, né, da maior expressão de amor do cristianismo, que é Jesus Cristo. Essas imagens do carnaval, né, os vídeos que a cada ano ridicularizam a fé cristã, uma intolerância religiosa a um grupo religioso que é predominante no país. Dá para você entender o Brasil? Estamos às vésperas, né, do Carnaval 2025 e com certeza, né, as escolas de samba terão aí também, dentro dos seus temas carnavalescos, lógico, aí a ridicularização da fé cristã no país, que é predominantemente cristão. Então, você não precisa se converter ao cristianismo, mas respeitar a figura do Cristo. Que Deus abençoe a todos nós.